Olá, todos sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Este podcast que está disponível no Spotify, está disponível no YouTube também, em todas as plataformas aí de podcast do Brasil. E a gente fala aqui sobre liderança, gestão, sucessão familiar e aquilo que envolve os negócios rurais de uma maneira geral. Então, o nosso público, na sua grande maioria, são produtores e profissionais do agronegócio que estão buscando todo dia aprender um pouco mais, e assim como eu também, que tenho essa oportunidade de sempre trazer grandes nomes e grandes pessoas aqui, onde podemos perguntar aquilo que a gente quer aprender. Isso é uma grande oportunidade para mim e para você que está aqui ouvindo, que está acompanhando, para a gente aprender junto. E hoje o tema é importantíssimo. Importantíssimo num país como o Brasil, que tem muitas oportunidades e muitos desafios. O tema de hoje é liderança. E liderança, para falar de um tema desse, é importante trazer um grande líder também. Então, hoje, o nosso convidado aqui é o Caio Vasconcelos, ele que é zootecnista, ele também foi um dos vencedores aí da 4ª edição do programa Jovens Líderes do Agro, está envolvido com as comissões de novas lideranças no agro, e hoje o nosso papo aqui é para falar um pouquinho de liderança, né, Caio? Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Lucas. Fala aí os nossos internautas que estão ligados em mais uma edição do podcast. Um podcast aí que está vindo para agregar muito junto a essa população jovem do nosso Brasil, que é o AgroJovem, que está buscando levar informação, levar conhecimento e trazer aí novas formas de fazer junto a esses jovens que buscam desenvolver junto às suas propriedades, nas suas ações, no setor rural e em diversos outros patamares do nosso agro. Estamos aqui para contribuir e espero contribuir com o AgroJovem e com toda essa galera, Lucas. Estamos aí. Show, Caio. Para mim é uma honra sempre conversar com você. Um cara aí jovem, conheço bem, já viajamos aí junto pelo Brasil e outras oportunidades, e eu aprendo sempre muito com você. Mas vamos para o que importa. Caio, a sua jornada é envolvida diretamente com a liderança, mas muitos têm diferentes noções do que é uma liderança. Né? A liderança em si, ela tem diferentes resultados, diferentes expectativas e diferentes, digamos assim, como que o mundo olha para a liderança, né? Tem diferentes tipos de liderança. Para você, de uma maneira geral, para a gente começar a esmiuçar o assunto, o que é um bom líder? Olha, e para você que está nos ouvindo, a gente não combina nada. Eu já vou jogando a bola na fogueira, né? E vou deixando o Caio se virar. Caio, o que é um bom líder para você? Que pergunta interessante aí para a gente começar. A liderança, Lucas, muitas das vezes, né, ela é confundida por diversos profissionais que estão envolvidos na área. E muitas das vezes pensam que liderança é você estar ocupando um determinado cargo, é você estar em um determinado local de destaque, mas não. Muitas das vezes a gente tem pessoas que estão em cargos de liderança, mas elas não assumem papel de liderança. Muitas das vezes a gente tem personagens que não estão em um papel, em uma importância de um cargo dentro de um setor, dentro de uma determinada empresa, e muitas das vezes eles apresentam um grande papel de liderança junto àqueles colaboradores, junto àqueles colegas que estão envolvidos ali junto com ele naquelas atividades. E liderança, no meu entendimento, nada mais é do que quando a gente tem uma determinada pessoa que, através de suas ações, através de sua forma de pensar, de agir, contagia essas outras pessoas e faz com que essas pessoas envolvidas sejam influenciadas positivamente, mudando assim a sua forma de pensar, mobilizando pessoas e, sem dúvida, fazendo com que essas pessoas tenham ali posicionamentos diferentes. Eu não posso, Lucas, fazer com que eu coloque na sua cabeça que ingerir frutas, verduras, você entenda que isso é importante, você saiba dessa contextualização, eu lhe motive, eu lhe faço uma mobilização para que você tenha uma mudança saudável da sua forma de se alimentar, mas eu não posso estar apenas atrelado a esse seu a essa sua forma de pensar junto a essa alimentação saudável. Você tem que ir para a prática e eu tenho que influenciar também o seu comportamento. Com isso, liderança é o quê? É o mudar
de fazer com que você pense diferente em relação à sua alimentação, nesse exemplo aqui esporádico que eu coloquei, mas que lá na hora do almoço, na hora do jantar, você tenha a ação de também mudar o que você está consumindo. Com isso, eu trago um contexto, um conceito de liderança de forma muito simples, onde liderança é fazer com que você faça essas pessoas ter uma mudança no seu pensar, mas também tem uma mudança no seu agir, trazendo ali novas formas de fazer, novas formas de influenciar as pessoas e, com isso, mudar a realidade que ele está inserido naquele determinado contexto. Perfeito. E se isso é um bom líder, na maioria de nós, principalmente quem é mais jovem, muitas vezes nós não temos a credibilidade de um líder. Não somos ainda vistos. Mas nós sentimos no ambiente que é necessário liderar e nós não temos o cargo, como você muito bem falou, não tem ligação com o cargo, mas nós sentimos que é necessário liderar. Como um jovem começa a construir essa credibilidade para quais são as ações, como ele deve se comportar para conseguir aos poucos ir liderando até que ganhe, primeiramente com a confiança em si, mas depois confiança de terceiros em si nele, para que ele consiga ir liderando e se tornando um líder. Tem uma velha frase do tio Ben, né, que ele diz: com grandes poderes, grandes responsabilidades, né, de um filme que eu gosto muito, que é do Homem-Aranha. E dentro do contexto de liderança, você tem que, naquelas pequenas vitórias e naquelas pequenas conquistas, você fazer com que aquelas pessoas que estão em um cargo de liderança ou que estão em uma determinada posição dentro de uma instituição comece a lhe visualizar como uma potencial liderança junto àquela instituição. Com isso, eu oriento aquelas pessoas que vislumbram e têm esse perfil de liderança, porque não basta a pessoa querer ser um líder, ela tem que desenvolver esse perfil, ela tem que buscar meios de se tornar ali uma liderança influente dentro da sua atuação. Eu lhes convido a fazer pequenas ações que vão, ao longo do tempo, se somar, e ao longo do tempo você vai começar a captar novos olhares. É muito interessante quando você começa a desenvolver determinadas ações que você vai mostrando a sua importância e as suas competências, mesmo não tendo ainda a ocupação em um determinado cargo de relevância. Assim, busquem, através das suas competências de liderança, por mais que sejam pequenas, você ter determinados êxitos na sua vida pessoal e profissional que fazem com que isso se reflita em ganhos que você possa ter ao longo desse decorrer na sua trajetória de liderança. Com isso, as outras pessoas, as outras instituições vão começar a perceber a sua importância e a sua influência frente a um determinado assunto, frente a um determinado contexto, ou até mesmo frente a um determinado grupo de pessoas que você esteja engajado a desenvolver algo. E algo muito importante, Lucas, dentro da liderança, é você ter um perfil e um potencial de liderança que esteja conectado a algo vinculado ao seu propósito. Não basta liderar por liderar. É interessante que você tenha uma motivação pessoal que faça com que você vislumbre determinadas ações e essas ações influenciem essas pessoas que você busca ali uma determinada melhoria, como eles estão produzindo, como eles estão convivendo com outras pessoas, e a partir disso você vai começar a desenvolver uma melhoria, uma integração de todas essas pessoas envolvidas. Muito bom, Caio. E você falando, me veio outra coisa na cabeça. A gente muitas vezes vai fazendo boas ações, vai tentando ajudar. Um dos princípios da liderança é servir, né? E é dar o exemplo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós lidamos com pessoas ao nosso redor. E as pessoas também têm o seu ego envolvido, também têm os seus objetivos. E muitas vezes, mesmo merecendo, a gente ainda cai num certo descrédito. Como trabalhar essa mentalidade
de talvez resiliência, não sei, você pode nos dizer, mas como trabalhar essa mentalidade para conseguir superar esses altos e baixos que nós temos ao longo desse caminho, né, essa caminhada de liderança. Sem dúvida, é algo muito ligado ali à resiliência, né? De você pegar ali um bambu e fazer com que ele tenha aquela flexibilidade e logo após um impulso ele consiga retornar à sua forma de origem. Lucas, quando eu trabalhava muito a campo, né, e estava mais direcionado, trabalhando ali diretamente com produtores e nas propriedades, hoje eu trabalho numa empresa que eu fico mais interno, a gente fica aqui desenvolvendo diversas ações em Brasília que vão atingir as administrações regionais e, por sua vez, vão levar essas ações junto aos produtores. Eu usava muito de uma tecnologia chamada transmissão por inveja. Muitas das vezes você não vai ter toda uma influência e toda uma credibilidade junto a um grupo muito grande de pessoas, mas você vai ter a competência de ter determinadas pessoas que você vai ter um pouco mais de credibilidade. Com isso, busque começar por essas pessoas, pelas pessoas que acreditam mais em você, pelas instituições que depositam um pouco mais de crédito em você. Comece por ali. E à medida que você for crescendo e for desenvolvendo ações que vai de alguma forma transformando aquelas empresas, transformando aquelas pessoas, desenvolvendo, trazendo novas ações, fazendo com que esses produtores ou então essas pessoas envolvidas atinjam patamares diferenciados de produção, de alcance em determinado foco que estão almejando, você vai trazendo olhares de pessoas e de instituições que inicialmente você nem imaginaria que estariam olhando para aquela iniciativa que você está implantando. A partir daí, Lucas, eu creio que seja um grande potencial de você captar olhares e trazer uma atenção maior, trazendo até mais parceiros, trazendo mais apoiadores, o que vai fortalecer a sua implantação dentro daquela iniciativa que você está buscando. Eu vejo que o maior caminho da gente começar uma trilha de desenvolvimento é você se utilizar das suas competências de liderança que você tem naquele dado momento e almejar resultados esperados que estejam do tamanho da sua competência de liderança. À medida que você for alcançando aquilo que você está almejando, junto àquelas pessoas, junto àquelas instituições que estão nessa mesma linha de competência de liderança que você tem nesse dado momento, você vai começar a trazer outros olhares e outra atenção de diversas outras instituições e diversas outras pessoas envolvidas, fazendo com que você leve a sua iniciativa e o seu plano de trajetória de liderança para outro patamar. Com isso, você vai captar e vai desenvolver diversas ações, atingindo aí setores e um nível que você não imaginava anteriormente. Muito importante isso, Caio. E você vai falando e vou me vindo dúvidas que tem a ver com a liderança no sentido de muitas vezes nós temos boas intenções, nós fazemos boas ações, nós até aprendemos com o tempo a pensar como um líder e agir de determinada maneira. Mas os caminhos são difíceis e você falou agora mais ao final da iniciativa, de um plano. Como elaborar um plano pessoal, em grupo, como planejar os passos, como você muito bem falou, né, dessa caminhada, para não serem grandes demais, mas também não serem tão pequenos. Como um produtor, como um agrônomo, como um zootecnista, um veterinário, pessoas que estão envolvidas com o agronegócio, conseguem planejar o ambiente ao seu entorno para conseguir começar a exercer algumas iniciativas de liderança. Porque a gente tem pessoas que são influentes, correto? E são influentes e não são líderes. E tem pessoas que têm
muitas habilidades de liderança, mas não conseguem ser influentes naquele meio. E para a gente colocar isso em prática, nós precisamos de um plano, um planejamento, uma ideia, um esboço, alguma coisa. Como que um jovem que às vezes não tem essa experiência, não passou por esses momentos, consegue começar a se estruturar para isso? O que ele tem que colocar na conta? Acho que o passo inicial, Lucas, dentro dessa trajetória, né, como você colocou, é aquele potencial líder imaginar em um cenário que ele tenha domínio de atuação. Imagine só um profissional que tem grande atuação junto ao setor da bovinocultura leiteira e que ele já tem um certo domínio, já tem uma certa habilidade, já conhece pessoas, já conhece instituições, já conhece empresas dentro de uma determinada região. Qual o melhor local para ele começar uma trajetória de liderança? Dentro dessa cadeia produtiva, junto a essas pessoas, junto a essas instituições, que com certeza ele terá uma maior credibilidade e terá uma maior facilidade frente aos desafios que irão surgir ao longo desse processo. Se ele tem todo esse conhecimento junto a essa cadeia da bovinocultura leiteira e ele quer iniciar essa sua trajetória de liderança na suinocultura, por exemplo, é algo que ele vai ter uma maior dificuldade, porque ele não tem toda aquela capilarização, enquanto aquela outra cadeia que ele tem um domínio muito maior. Com isso, ele deve observar todo esse cenário e observar também a sua atuação local. Se ele tem uma atuação que está ali dentro das cercas de um determinado município, que tal se ele começar naquele município, tentando influenciar as instituições daquele município, tentando trazer melhorias para aquela realidade que ele visualiza que tem potencialidade em se desenvolver? A partir disso, ele vai começar a trazer a atenção de outras cadeias produtivas, a trazer a atenção de outros municípios, a trazer a atenção a nível estadual, de trazer a atenção a nível nacional, e aí ele vai iniciar a trilhar uma grande trajetória de liderança, porque ele começou dentro de algo que está conectado com o propósito dele, de algo que ele escolheu trabalhar ao longo da vida dele, e isso vai fazer com que ele tenha uma maior afinidade, desenvolvendo assim competências que anteriormente, muitas das vezes, ele nem tinha imaginado que tinha, e trazendo a atenção também de outras instituições junto a essa forma de desenvolver essa metodologia de liderança. Eu creio que o caminho seja aí, Lucas, uma atuação onde ele tem um domínio maior, onde ele tem uma localidade de atuação, e assim ele vai ter um maior sucesso frente ao trilhamento dessa trajetória de liderança que ele tanto almeja. Show, show. Se a gente for dar uma leve resumida aqui, olha só, a característica de um bom líder, como começamos, como construir essa credibilidade, a maneira de pensar, e agora o Caio traz como fazer, como observar o ambiente, as pessoas, o lugar onde você está, naquilo que você é bom. E aí eu chego, Caio, e pergunto para você. Nós temos aí o programa do CNA Jovem, de lideranças do agro, né? E como que funciona esse programa hoje? Estamos na 5ª edição já. Eu vi que já foi algumas etapas estaduais e tudo mais, para o pessoal entender, porque nós temos muito desse público jovem aqui, que quem sabe em outra edição, essa já foi, gente, essa não acabou ainda, mas não dá mais para entrar, queira participar. Como que funciona o programa? Se puder contar um pouquinho para nós. Bacana. Nada do que culminar isso com um case de sucesso que é o programa CNA Jovem, né, Lucas? Mas o CNA Jovem é um programa de âmbito nacional, desenvolvido pelo sistema CNA-Senar. Ele está alocado aqui no Senar Central, em Brasília, e ele busca, Lucas, de forma bem resumida, captar e desenvolver jovens lideranças do agro a partir da resolução de desafios complexos. Então, nada mais é do que trazer jovens entre 22 e 30 anos
que tenha ali uma formação técnica ou superior e fazer com que esse jovem demonstre a sua competência de liderança junto àqueles desafios complexos lá da sua comunidade rural, lá do seu município, ou seja, lá daquele local onde ele tem competência de liderança para iniciar uma trajetória tão grande de liderança como essa. E junto ao programa CNA Jovem que a gente tem aqui no sistema CNA Senar, Lucas, a gente também teve recentemente a criação de duas comissões nacionais bem importantes, né, que é a Comissão Nacional de Mulheres do Agro e a Comissão de Novas Lideranças do Agro, que são duas comissões que visam, de forma bem resumida, trazer mais jovens e mais mulheres junto a esse novo cenário, que é o estabelecimento desses dois públicos em situações de liderança frente às instituições públicas e privadas e também nas suas propriedades, nas suas atuações rurais dentro dos seus municípios. É uma grande ação que o sistema como um todo está desenvolvendo e que a gente busca atingir todo o país, mudando aí essa cultura da inclusão de jovens e mulheres dentro da liderança nacional. E a comissão de novas lideranças e a comissão das mulheres, como que elas, na prática, na operação, elas vão trabalhar aí para ajudar o produtor e o agronegócio como um todo? Lucas, a gente sabe que o nosso setor ainda tem diversas outras articulações, mas a gente vê que a inclusão de jovens junto a esse cenário é algo importante. Não que a gente vá deixar de lado toda a experiência das outras pessoas, mas o que se quer é uma união entre essa oxigenação e a experiência daquelas pessoas que já estão conduzindo isso há mais tempo. A ideia é justamente trazer essa oxigenação e fazer com que essa renovação se ocorra de forma paulatina, de forma muito que se desenvolva de forma contínua ao longo desse processo, fazendo com que se tenha um ganho geral junto disso, que o setor ganhe, que as instituições ganhem e que diversos outros envolvidos tenham agregação junto a essa renovação e essa oxigenação que a gente pretende que se ocorra dentro do setor como um todo. E essas iniciativas que podem acontecer junto às comissões, elas podem beneficiar do agronegócio como um todo, como diversas iniciativas locais também, né? Desde uma cadeia agroalimentar, seja de suíno, de frango, ovos, grãos, ela consegue, como é que eu vou dizer, facilitar algumas ações, né, Caio? Talvez seja esse o movimento. Isso independe da cadeia produtiva, né? Esse objetivo é justamente cultivar essa cultura de liderança e fazer com que todas as cadeias produtivas, todos os setores, todas as instituições públicas ou privadas estejam envolvidos nesse processo a partir dessa ação que está sendo iniciada aqui junto ao nosso sistema CNA-Senar. Isso começou com a CNA, né? A Comissão de Novas Lideranças. Eu sei que a Comissão de Mulheres, aqui onde eu estou no Paraná, tem uma Comissão de Mulheres já bem forte, estadual. E a ideia dessa Comissão de Novas Lideranças é ir também, já acredito que já esteja, né? Indo para os estados, né? E eu acredito que o objetivo depois é capilarizar isso local, né? Isso, todas as duas comissões estão alocadas na CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e lá a gente tem uma presidência, né? A gente tem um presidente que é o Paulo Rogério, e o Paulo Rogério que faz toda essa condução da Comissão de Novas Lideranças. Na Comissão das Mulheres, a gente tem a presidente que é a Stephanie Ferreira, que ela também faz essa condução, e o objetivo é trazer um maior cenário possível para melhorar a implantação de novos jovens junto a essas instituições, seja na implantação de comissões jovens e de comissões de mulheres a níveis estaduais, seja também fazendo ações a nível estadual, que vai também aprimorar todas essas ações e diversas outras vertentes. Show de bola.
E vai ter encontros presenciais também, ou é maior parte online? Como que quem entrar hoje numa comissão, consegue qualquer um participar da comissão? Como que é esse processo, assim? A gente até orienta, Lucas, aquelas pessoas que têm o interesse, né, tanto de participar de uma comissão estadual ou então nacional de mulheres ou de jovens, que busque aí o sindicato da sua cidade ou então a federação do seu estado e busque mais informações frente a essas ações. Em alguns municípios a gente tem comissões jovens, ou então temos ali pequenas comissões de mulheres envolvidas com o agro, mas na grande maioria das federações, que é ali a nível estadual, já possui tanto comissões de jovens, como também comissões das mulheres, e o objetivo é fazer com que essa capilarização no Estado tenha toda uma repercussão nos sindicatos que ficam alocados ali no município, e isso faça com que a gente desenvolva inúmeras outras ações, transformando ali a realidade de todo o agro nacional. Então, se o pessoal que está nos ouvindo aqui quiser hoje iniciar, começar uma comissão local de novos líderes, comissão de mulheres, como que faz? Reúne grupos no sindicato rural? Que precisa ter para começar uma comissão hoje local? O primeiro passo, sem dúvida, é buscar o sindicato rural, é, demonstrar esse interesse, dizer que tem um determinado grupo, então tantas pessoas estão interessadas em ter a criação de uma comissão ali a nível estadual, verificar se às vezes já não tem, porque se já tiver, a gente pode ter ali uma aglutinação dessas pessoas que têm interesse com uma comissão que já existe, e após manifestar esse interesse, começar ali junto com o sindicato rural determinadas ações que vai fazer com que essa comissão tem ali um crescimento a partir dessas ações. É importante que o sindicato esteja participando desse processo e que, posteriormente, a Federação da Agricultura do Estado também vai estar envolvida de forma muito importante em uma capilarização e uma replicação ali em outros sindicatos. E esse ganho que o pessoal vai ter começando comissões, seja de mulher, seja de jovens, não é um ganho só para o setor, mas é um ganho pessoal também, né, Caio? A pessoa ali acaba se desenvolvendo com o processo, né? Sim, sem dúvida. Aqueles jovens que estão trilhando, como a gente vem falando desde o início do podcast, Lucas, estão trilhando aí em uma cultura, em uma trajetória de liderança, participar de uma comissão de jovens ou então de uma comissão das mulheres, vai fazer com que esse engajamento e essa percepção seja observado de uma maneira diferente. Ele vai aos poucos entendendo na prática como isso acontece. Ele vai também desenvolver e ter um perfil mais adequado junto àquelas ações que eles estão almejando. Sem dúvidas, é um grande passo para o início ali de uma grande trajetória de liderança. Não, e daí, com isso, ele vai ter reflexo dentro da própria propriedade rural, né? Porque ele vai estar sabendo lidar com pessoas um pouco melhor. A gente, quando está em iniciativas de liderança, a gente acaba aprendendo a ouvir, o que é algo muito difícil na maioria das vezes, mas a gente precisa aprender a ouvir e observar e, e conversar, melhorar a comunicação, ter iniciativas, servir muitas vezes as pessoas, dar o exemplo. E quando a gente volta para a propriedade, volta para a fazenda, volta ali para o seu negócio, para o seu empreendimento, a gente consegue lidar melhor com as circunstâncias, com as adversidades, né, Caio? Você tem algum case de comissão jovem ou de mulheres? Eu sei que aqui no Paraná de mulheres tem bastante e elas fazem alguns movimentos, né? Trazem palestrantes e tudo mais, mas você teria algum exemplo de comissão de jovem ou de novas lideranças? O que eles estão fazendo? Algum projeto? Como que eles estão atuando? Tem algum case para nós? Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu sou do Ceará. Lá no Ceará a gente tem uma comissão de jovens. Até pouco tempo eu era coordenador geral dessa comissão. É, na minha vinda aqui para Brasília, eu passei esse bastão para outra pessoa, até para a gente dar continuidade junto a esse processo. E lá no Ceará a gente tem em torno de 30 jovens envolvidos em uma comissão que chama FAEC Jovem, em uma comissão que se articula ali em nível estadual. E lá a gente tem desenvolvido diversas ações. A gente tem toda uma regularização dessa comissão jovem, a gente tem uma portaria
que oficializa a criação da comissão jovem, temos ali edital para a seleção de novos membros, temos também um determinado custo direcionando determinada receita que a federação e o Senar Regional direcionou para alguns eventos que são organizados pela FAEC Jovem, e aos poucos a Comissão Jovem lá do Estado está começando a demonstrar muito valor junto à sociedade, junto aos produtores. Fizemos lá algumas campanhas de doação, fizemos alguns eventos presenciais e remotos, estamos também capilarizando e também fazendo uma determinada ação dentro do Estado para ter um representante da comissão jovem no Conselho de Juventude do Estado, o que isso vai, de certa forma, trazer também um olhar diferente para a participação de jovens nessa integração junto de instituições. E o trabalho é assim, Lucas, o trabalho ele não vai vir da noite para o dia, mas ele é uma trilha que vai sendo caminhada e ao longo disso, diversas ações vão sendo capilarizadas, buscando ali o desenvolvimento e engajamento que tanto almejam. É porque eu pergunto, porque muitos produtores, a gente vai conversar e fala assim, mas eu não tenho tempo para participar dessas coisas. Não posso parar os trabalhos, né? Lá na propriedade e tudo mais. Tem o serviço para fazer. E tem mesmo. Gasta muito tempo nisso, o produtor consegue conciliar com o trabalho. Como que é isso numa comissão local na prática, você que já participou e iniciou? Geralmente a comissão ela tem diversos integrantes, Lucas, e isso acaba que dividindo ali as responsabilidades e aquelas ações que estão buscando. O que a gente vê é que se tiver organização, logicamente que todos os produtores são muito ocupados, às vezes o jovem ele tem toda uma agenda na propriedade, também tem outras ações, outros trabalhos pós-porteira, mas se tiver toda uma articulação de um grupo de pessoas que estão engajadas com um objetivo único, que é ter esse desenvolvimento ali local, então estadual, com certeza ele vai conseguir um determinado tempo e com essa organização de tempo, ele vai demonstrar ali uma grande relevância junto ao setor. E essa organização de tempo, Lucas, é de acordo com a disponibilidade da pessoa. Se a pessoa tiver uma disponibilidade de um dia por semana para estar engajada junto a esse processo, ela vai, com certeza, contribuir nesse único dia da semana que ela tem. Mas se ela tem mais dias ali durante um mês que consegue ter uma dedicação de tempo para isso, isso vai ocorrer ali de forma muito acelerada dentro do processo. Mas a questão do tempo não deve ser um limitante. A questão de tempo, ele consegue ter uma organização, ele consegue ter ali uma união com outros jovens que também estão engajados nesse mesmo propósito, e com o tempo isso vai começando a demonstrar valor e ele vai trazendo outras pessoas e outros interessados para junto desse processo. E a ideia é que ao longo disso a pessoa não fique lá impregnada para o resto da vida, Lucas. Ela chega lá, dá sua contribuição e ela vai passando esse bastão para outras pessoas, para que outras pessoas também possam estar se engajando e também fazendo a sua contribuição. Eu estive participando da comissão jovem lá do Ceará, passei por um tempo como coordenador e logo depois eu passei o bastão para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem também dar a sua contribuição junto a esse processo. Show demais. Agora vamos conciliar tudo aqui. A gente falou da liderança, falou do líder, do que se espera de um líder. Você comentou ali o processo do programa Jovens Líderes do Agro e agora a gente falando um pouco dessa comissão, ela de novos líderes e também a de mulheres. Caio, é uma pergunta até que difícil. O que você vê como um cenário ideal de um Brasil daqui 5, 10 anos que seja, onde esses líderes vão estar envolvidos com a comunidade, com a sociedade, vão estar engajados, vão estar fazendo os seus projetos, tendo as suas iniciativas. A gente está num país que tem muito a melhorar e a gente não pode apostar todas as fichas na questão política. Já sabemos disso e não é de agora, tá? Na sua visão, o que seria um cenário ideal com toda essa galera que a gente está vendo começando a movimentar daqui 10 anos com a experiência
desse aprendizado, dessas práticas, dessas iniciativas, e com mais jovens começando também, porque ainda somos poucos. Poderia ter muito mais jovem, muito mais mulheres. Não só jovem, o jovem é um espírito, tá, gente? É um modo de agir. A juventude não tem necessariamente uma idade. Mas se mais pessoas se envolvessem com lideranças nas suas regiões, nos seus estados, o que seria, na sua cabeça, esse país? O cenário ideal, Lucas, seria a gente chegar em um determinado patamar e dizer, ó, nós não precisamos mais de Comissão Nacional de Novas Lideranças. Nós não precisamos mais de Comissão das Mulheres do Agro. Nós não precisamos mais da FAEC Jovem, porque os jovens já ganharam o espaço que mereciam. Então, essa é a ideia. O nosso objetivo com a comissão de jovens, com a comissão estadual de jovens lideranças, é fazer com que, em um determinado nível, a gente não precise mais dela, porque o papel dela, que era engajar os jovens, que era mostrar a importância do jovem nesse processo, que era fazer com que os jovens estivessem alcançando posições de liderança e trazendo outros jovens para também ter esse mesmo instinto, ter essa mesma empolgação, a gente alcançou. A gente conseguiu fazer com que a comissão atendesse o seu papel, que era dar maior visibilidade e espaço para o jovem e para as mulheres. E com isso, a gente atingindo esse cenário ideal, Lucas, nós teremos ali um cenário, teremos um setor muito mais eficiente, porque a gente estará aliando ali a oxigenação de um jovem e o que um jovem tem a agregar com a experiência e a artimanha de uma pessoa que está ali há mais tempo. E essa junção, essa união, vai fazer com que o nosso setor, o nosso sistema fique ainda mais forte. Show demais. O legal, né? A gente citou várias vezes aqui jornada, né? E você agora citou que o ideal seria o dia que não precisar mais disso. Para você que está nos ouvindo, um líder ele pode ter diversas iniciativas ao longo da sua vida, mas ele sempre vai ser um bom líder, né? Talvez não em diversas áreas de atuação, né? Eu não posso ser um bom líder na área acadêmica. Não é a minha praia. Eu até gosto de aprender, mas eu talvez não seja o melhor estudante, principalmente, né, nessa frente. Mas que nós temos esse espírito de liderança para, no momento em que uma jornada chega ao fim, né, Caio? Nós continuemos com esse espírito em novas jornadas, em novas iniciativas para ir dando sequência e fazendo o mundo um lugar melhor, seja dentro da propriedade rural, seja dentro de um sindicato, seja dentro de uma cooperativa, né? Aqui no Sul temos muitas cooperativas agrícolas e fazem uma diferença gigantesca para pequenos produtores rurais que conseguem diversificar suas atividades. Então, entender mais a liderança, colocar em prática e essas habilidades que foi citado no começo aqui do podcast, elas são essenciais, né, Caio? Então, assim, se a gente pudesse finalizar esse bate-papo nosso de uma maneira onde, por onde que essa pessoa, ela deve começar? Você citou antes, que é na área que ela já entende. Mas nós temos que melhorar muitas habilidades primeiro. Nós temos que nos testar primeiro. Que tipo de atitude para quem está ali apanhando, ou muitas vezes não está com o estado mental adequado para ir, mas tem esse desejo, né? Que o desejo de liderar não é o de estar no palco necessariamente, mas é o desejo de querer criar mudanças positivas, como o Caio muito bem falou, e mudar o modo de agir. Mas nós precisamos ter um norte, Caio. Se fosse para resumir o que a gente falou aqui e conseguir entregar algo ao nosso ouvinte, que norte que é esse? Por onde a gente começa? Porque eu estou perdido, digamos assim, né? Quem está nos ouvindo pode ser que está perdido. Lucas, eu acho que o ponto inicial, antes mesmo dele observar ali a localidade dele, é ele ter aquela vontade, aquela ânsia de fazer algo por alguém, de ter aquela sensibilidade, aquela empatia pelo próximo. Quando ele tem isso e ele está vendo no olhar daquele produtor, ou então no olhar de uma determinada pessoa, que essa pessoa precisa de alguém
precisa de uma determinada ação para que ela tenha uma importância, para que ela desenvolva algo de forma eficiente, eu acho que aí vai ser o primeiro passo de uma grande jornada. Então, nós temos que ter mais empatia pelas pessoas e fazer com que as nossas ações vá impactar positivamente essas pessoas. A gente sabe que é muito cansativo, que é um processo extremamente árduo, mas ao final de uma conquista, você fazer algo que vai fazer com que um produtor que anteriormente não tinha mais esperança e agora ele consegue produzir com eficiência, qualidade, gerar uma renda que alimente sua família, isso vai ser algo transformador também na sua vida enquanto potencial líder. Então vamos ser mais empáticos, vamos observar as pessoas e vamos levar a nossa capacidade de fazer para transformar uma realidade ou então uma vida que está, às vezes, a um passo da nossa atitude. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Para mim é sempre uma honra conversar contigo e você vê que eu vou tentando extrair aquilo que a gente já apanhou na vida, né? E que melhora sempre a cada dia com as experiências e com conversas como essa. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de deixar o like lá no YouTube, a estrelinha ali no Spotify, compartilhe com alguém se você gostou, acompanhe nas redes sociais, estamos lá no @agrojovempodcast. E Caio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Espero que todo mundo aí tenha gostado e sempre vou estar aqui à disposição naquilo que você julgar que eu possa contribuir. Valeu, pessoal. Não, com certeza. Em breve espero vê-lo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.